Tartaruga tracajá matá-matá, os quelônios da Amazônia, com nomes bem diferentes. Ainda não estão ameaçados de extinção, mas é feito um trabalho pelos biólogos e veterinários do IBAMA para salvar essa espécie dos predadores. Os predadores naturais são as aves, como o jaburu, o urubu, gaviões e jacuraru, é um grande lagarto. E caindo no rio, os jacarés e peixes. Que outro risco correm esses bichos quando entram na água? Os pescadores também são uma grande ameaça. Se o homem, na época de reprodução, sobe as praias, vira as tartarugas e ainda captura essas tartarugas, é muito menos de um animal a cada 1000 filhotes nascidos que vai sobreviver. Esta é uma aula para professores. Os homens e mulheres que ensinam as crianças do vale estão aprendendo por que é importante manter vivas as tartarugas. Uma aula que um dia será repetida nas escolas onde estudam os filhos dos pescadores. Uma tartaruga está sendo vendida em torno de 120, 140 reais, sendo que a população aqui ganha, a grande maioria ganha menos de um salário mínimo. E que não venda e que não haja essa predação nas épocas reprodutivas, onde são as fêmeas que são capturadas, fêmeas adultas e ovadas. Depois da aula, eles mostram que estão aprendendo a lição. Nós vamos passar esse conhecimento que nós estamos adquirindo agora para as crianças, e isso aí vai ter uma expansão muito maior, porque a criança absorve as informações com maior facilidade e vai nos ajudar a transmitir a necessidade de preservação desse meio ambiente, dessa biodiversidade aqui do Vale do Guaporé. Às margens do Guaporé, os alunos professores ajudam as tartaruguinhas a chegar até a água. Agora eles já sabem como é difícil a sobrevivência de um bicho como esse. De cada 1000 filhotes que nós soltamos no rio, estima-se que apenas uma vai conseguir chegar à idade reprodutiva. Nós vamos adiante, agora em busca do animal que é o grande mito das áreas alagadas de Rondônia, o jacaré mais perigoso do Brasil. 600 quilômetros de viagem e chegamos ao Cuniã. É um dos lugares mais bonitos da Amazônia. Esta parte ainda virgem de Rondônia é protegida pelo governo do estado. Aqui, o homem vive em harmonia com a natureza. Na seca, o nível das águas baixa e o Cuniã fica cheio de pequenos lagos, um berçário de peixes e aves. Os pássaros reinam absolutos. São milhares de aves que se destacam no céu da Amazônia. Garças, jaçanãs, bandos que voam de um lado para o outro, fugindo da canoa que passa rompendo o capim que tomou conta do lar. Soberano, o gavião voa com sua presa nas garras e pousa numa árvore. É hora do almoço. No outro lado, bichos estranhos, cristas altas e plumagens de cores berrantes. São as ciganas. Os filhotes logo saem do ninho. Se equilibram como podem nos galhos das árvores. Eles nascem com garras de segurança que desaparecem depois do 3º mês de vida. A mãe, assustada, está sempre vigilante. No Cuniã, acordamos com os pássaros. Quantos cantos se unem em harmonia neste amanhecer? Névoa, garoa forte e depois o sol. O pântano parece fantasmagórico, mas está cheio de vida. Patos selvagens, eles vão e voltam, fazem muito barulho. Este é o lugar preferido pelas aves do Cuniã. Aqui, o acesso é muito difícil, mas as aves sabem como se proteger. Ou melhor, proteger os filhotes. Este é um dos viveiros onde elas se reproduzem. Ficam aqui durante todo o verão. Do alto, a região dos lagos impressiona. São mais de 60 lagos. O maior, com 3 quilômetros de largura,
e 6 de comprimento. No começo do século passado, tudo isso era terra de índio, dos índios Muras. Até hoje, os pescadores contam lendas indígenas. Conta que aqui nessa área que nós estamos, mora uma cobra grande. Olha aqui. Aqui é a dona do Cunhã. É uma índia que está encantada aqui. Ela está encantada na forma de uma cobra? É de uma cobra. É uma cobra. E esse aqui é a cobra maior que tem essa daqui. Aqui, pescador só tem medo de 2 bichos. Da cobra grande, que vive no lago, e do jacaré. Também pudera. O jacaré desse pedaço quase desconhecido do Brasil chega a medir 5 metros. É o jacaré-açu, a maior espécie brasileira. O jacaré-açu, pelo porte dele, pelo poder agressivo dele, chega a predar até anta ou veados, alguns animais que venham a se aventurar nas águas. Não foi no primeiro encontro que nós descobrimos o poder assustador desse jacaré. Um bicho que já atacou muita gente nos rios e lagos de Rondônia. O jacaré-açu é quase um mito nos povoados do Guaporé. Daqui a pouco, jacarés de quase 5 metros, a espécie mais perigosa do Brasil. Mordida de jacaré. O que aconteceu com quem enfrentou o bicho? E o homem que conhece a língua do jacaré-açu. A pele desse animal assustador era tão cara que há poucos anos nem conseguiríamos gravar imagens como esta. Eles eram caçados por toda parte. Nas décadas de 50 e 60, os europeus compravam mais de 1 milhão de peles a cada ano. Só no final dos anos 60, o Brasil proibiu a matança. Agora, uma espécie que chegou perto da extinção está aumentando na área protegida do Cunhã. Uma fêmea põe até 50 ovos. A maioria eclode, mas só 10% dos filhotes chegam à idade adulta. Os ovos eles são muito predados por furões, com lobo, cachorro do mato. Os filhotes podem ser predados por aves de rapina, tá? Ou predadores aquáticos, garças e outras aves. O jacaré-açu é tão agressivo que mal sai do ovo, abre logo a boca para morder. Eles atacam? Atacam. Realmente já atacaram já. No período da noite a gente não pode, mesmo da comunidade a gente não pode arriscar porque pode ser pego, né? José Maria nasceu no Cunhã, conhece todos os caminhos deste lugar. Sabe onde tem a caça, o peixe e até como chamar o jacaré-açu. O homem que aprendeu com a natureza imita o grito da fêmea. Ele está respondendo? Tá respondendo. O macho responde o chamado. Começa uma estranha conversa. O jacaré-açu tem o nariz, os olhos e os ouvidos na mesma linha. Todos os sentidos fora d'água. Qualquer movimento, qualquer barulho, ele percebe. O pescador precisa ter sorte até quando ele está fora d'água, quando não está pescando nos rios e lagos da Amazônia. Evanias teve o seu dia de azar. Ele estava caminhando à margem do lago e pisou no rabo de um jacaré. O que foi que aconteceu? Foi que aconteceu que ele me pegou quando eu não esperava, né? Quando ele atingiu mesmo foi aí nesse braço? Foi aqui nesse braço. Quase arranca o braço. Quase arranca. Isso aqui pegou 100 pontos. 100 pontos? Foi. Tudo foi muito rápido. Ediana, 14 anos, tomava banho na beira do lago. Ela foi agarrada pela perna. Os gritos dela chamaram a atenção da mãe, Dona Maria Eunice. Era um ataque. Quando eu vi o barco dentro d'água, eu imaginei o que era já. Era o jacaré. Depois ele me soltou e eu agarrei na raiz da
pé de marizeiro dali. Aí eu pedi socorro da mamãe chegou lá me acudindo. Quando eu cheguei, que eu vi ela, o estado que estava, e o jacaré bem perto dela. Não veio buscar ela por causa do outro meu filho que estava enxotando ele. Mas se não tivesse ninguém para socorrer ela na hora, ele tinha vindo buscar ela. E ficou a cicatriz na sua perna? Ficou. Aonde? Esse outro lado aqui. De um lado e do outro, né? E pelo jeito era grande, né? Na hora, o que foi que você pensou? Que ia morrer, que não ia conseguir sair? Eu sei que eu não existi mais. Nós corremos atrás desse jacaré lendário por todos os lados. E foi do alto que vimos o maior. Esse aí, com certeza, tem 5 metros de comprimento. Do helicóptero, conseguimos chegar bem perto. O bicho nada suavemente. Cada movimento que faz com a cauda denuncia o seu tamanho. Estamos saindo de canoa para tentar localizar os grandes jacarés desta região amazônica. A melhor hora para encontrá-los é à noite. Não usamos qualquer tipo de arma, apenas uma lanterna, que é para localizar os jacarés nas margens dos lagos e igarapés. À noite, eles entram no estado de hibernação temporária. Esse estado ajuda a digestão do animal, mas sempre estão atentos. Qualquer movimento dentro d'água atrai a atenção desses bichos. Vejam agora, o nosso guia chama o jacaré. Logo ele aparece, repete o mesmo som e parte em direção à nossa canoa, pronto para o ataque. A agressividade do jacaré-açu é tema de muita conversa entre os pescadores da Amazônia. Para lidar com este animal, eles dizem que é preciso ter conhecimento e coragem. Segundo o pessoal diz que ele é agressivo, né? Nunca vi ele atacar ninguém, não. Você tem medo, não? Agora eu já que tá amarrado, eu não tenho medo, não. Este bicho foi amarrado dos pés à cabeça. Um ato criminoso. É melhor soltar ele, né? Porque você sabe que é crime, né? Eles querem saber o tamanho antes de soltar o animal. Quanto deu? 2,80. Desamarrada, a fera tenta morder os que se aproximam com provocações. No ataque, o jacaré usa sempre a parte lateral da boca, quase 30 centímetros de comprimento. Ai de quem passar na frente dele. Cansado e assustado, o animal chega ao rio e foge. Teve sorte. José Soares Neto, 33 anos, é juiz classista em Costa Marques, Rondônia. Todas as semanas, ele tem um encontro marcado no fórum da cidade. Seu crime: matou um jacaré-açu com vários tiros. O couro e a cabeça do jacaré-açu com 4 metros e 15, 291 quilos, estão hoje no Museu de Quelônios da Amazônia. Quantos tiros você deu no jacaré para matá-lo? 15 tiros. A maioria na cabeça? Na cabeça, a maioria na cabeça, aproximadamente 8 tiros na cabeça. Inclusive um dos projéteis encontra-se aqui ainda e não conseguiu perfurar a cabeça do jacaré, e um outro aqui que conseguiu perfurar. 5 balas nós conseguimos retirar da superfície, em cima do couro do jacaré, e que elas viraram ao avesso. O projétil virou ao avesso e não penetrou na cabeça do jacaré. No lugar onde matou o jacaré, José Soares Neto diz que se arrependeu. Eu aprendi a lição e agora nós vamos tentar preservar pelo menos quelônios e algumas outras espécies aqui da região. Tanta preocupação com a vida dos bichos pode até parecer exagero, mas Rondônia já testemunhou muita destruição. Aqui, o homem não teve pena da natureza. O fogo e as motosserras transformaram árvores centenárias em pastos e garimpos para extração de cassiterita. Fotos do satélite Landsat mostram o desastre. 22% do estado desmatados, uma área maior que um país do tamanho da Holanda. O que restou tem que ser preservado. Uma floresta exuberante e rios
fartos em peixes. Tudo ameaçado pela ação devastadora do homem. A seguir, a pesca proibida do tucunaré, o peixe nobre da Amazônia. E uma aventura de pescador. Como tirar da água um peixe com mais de 300 quilos. A floresta e o rio. Agora estamos num dos extremos do Brasil. O Guaporé nos separa da Bolívia. O rio Guaporé é a fronteira natural entre Brasil e Bolívia. Do lado brasileiro, no estado de Rondônia, há muitos desmatamentos. Mas do lado da Bolívia, aqui onde nós estamos, a floresta e os lagos ainda são preservados. As fotos do satélite mostram o contraste. Do lado brasileiro, a devastação. Do lado boliviano, a preservação. Para evitar o desmatamento, o governo boliviano criou o Parque Noel Kemp Mercado, o maior do país, com 1.600.000 hectares, mais da metade do estado de Sergipe. Aqui, ninguém pode caçar, desmatar ou pescar. A responsável pelo parque é a bióloga Olga Ozinaga. Atualmente contamos com 29 guarda-parques. Atualmente, nós contamos com 29 guardas florestais que se encarregam de patrulhar o rio. Bom, a finalidade deles é evitar a destruição, mas eles também cuidam para que não haja invasão de pescadores, caçadores e madeireiros que possam entrar ilegalmente no parque. Também madeireiros que vayam a estar ingressando ilegalmente ao parque. Esta é a área proibida do parque, muito procurada pelos pescadores, mas os guardas florestais bolivianos estão sempre atentos. Nesse caso, vocês pediram a eles que se retirassem, voltassem para o Brasil. Sim, lhes pedimos que se retirassem, não? Nós pedimos que eles saíssem e avisamos que da próxima vez eles seriam punidos com a apreensão do equipamento de pesca. O Guaporé é rico em peixes, como todos os rios da Amazônia. São quase 3.000 espécies povoando esta região. Matrinchãs, tucunarés, piranhas, poraquês, aruanãs e o preferido pelos pescadores, o tambaqui. Ele é o maior comedor de sementes do rio. Com suas fortes mandíbulas, consegue triturar as sementes mais duras. Estes pescadores mataram um dos maiores peixes da Amazônia, a pirarara. Foi o maior que pegaram agora. Foi, essa viagem, esse é o maior. Esse aí pesa quanto? 28 quilos. 26 quilos. Esse tem a boca pequena. Mas ela engole, gente. Essa também engole, gente? É, geralmente desse tamanho, ela, quando ela chega a atacar, ela não engole, né? Só ataca o cara se a pessoa não tiver uma outra pessoa para socorrer, ela mata só a pessoa e não come, porque ainda ela não tem condição de engolir uma pessoa ainda. Quem viaja pelo Guaporé não perde um pôr do sol. Nessa época do ano, quando o rio está seco, os peixes preferem os igarapés para passar a noite. Os pescadores sabem disso. É o lugar onde eles praticam a pesca predatória. Vai um ali, ó. Seu Ladislau Torres conhece o rio Guaporé e quase todos os seus igarapés. Na mão esquerda, a lanterna. Na direita, a zagaia, um tridente que é proibido pelo Ibama, mas muito usado por aqui. Ele procura um tucunaré, o peixe nobre da Amazônia. Seu Ladislau encontra a primeira vítima entre os galhos secos e a folhagem. O peixe tenta se esconder, mas o pescador consegue enxergar e age rápido. Uma arpoada certeira. É um tucunaré. Uma época dessa ele está desovando, né? Aí ele está no ninho dele. Quando tem Bahia, tem esses pau aí, assim. Aqui esse pedacinho de pau, ele faz o ninho dele. Aí tem os ovos dele e não sai, né? O bicho não é muito fácil de pegar à noite. É muito fácil. Mas muito fácil. Em menos de 20 minutos, o pescador já matou mais de 20 peixes. Se for pescar mesmo umas 4 horas, 100 quilos, 150 quilos é galho fraco. O senhor já conseguiu tirar isso? Já.
Acabou a pescaria predatória. Na nossa volta, uma surpresa. Assim que tentamos iluminar o nosso caminho pelo rio, os peixes começaram a pular em frente ao nosso barco. Muitos caíram dentro dele. Um cardume de branquinhas atraídas pela luz. Elas saltam para fora d'água desordenadamente. Imagem da fartura dos peixes desta região. Voltamos ao Lago do Cuniã, local da pesca do grande peixe, o pirarucu, conhecido como o Rei do Rio, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar 300 quilos. A pesca do pirarucu é um exercício de paciência. Às vezes o caboclo fica o dia inteiro na canoa, no meio do rio, esperando que o pirarucu apareça. Com o arpão em punho, o pescador sabe o momento certo para matar o pirarucu. Espera atentamente que o peixe suba à superfície para respirar. A pontaria tem que ser certeira. Quando ele boia, a gente arpoa no meio do boiado dele, ele mete a cabeça e a gente acerta nele. Seu Eduardo sabe que no Cuniã, os pescadores só podem usar o arpão. O pessoal daqui luta para preservar esta espécie de peixe quase em extinção. No lago, a linha e o anzol são proibidos pelo Ibama. Nós temos 6 meses fechados e 6 meses liberados para nós matar o peixe. Esses 6 meses que nós paremos, a gente para é para eles desovar, para eles criar o filhinho dele. Quando a gente acerta, a gente está muito feliz, a gente ganhou uma semana, né? E hoje eu me sinto cansado, porque a gente pega a chuva, a gente pega o sol, às vezes sai com um cafezinho da manhã e o dia todinho nessa vida aqui. Seu João hoje ganhou da loteria. Matou um pirarucu com mais de 60 quilos. Sozinho, ele consegue colocar o peixe na pequena canoa. Ele vivo só consegue botar dentro da canoa? Não, grande assim não. Só que pequeno, né? Sem gelo para conservar, o peixe é salgado e exposto ao sol. O atravessador compra por R$1,50 o quilo. O pirarucu é considerado o bacalhau da Amazônia. Seu Eduardo, aquele que reclamou que estava sem sorte, hoje deu de cara com ela. Na ponta do seu arpão, ele luta com um grande pirarucu. O peixe briga tentando fugir das mãos do pescador. Com a experiência de quem já matou muitos pirarucus, ele deixa sua presa ficar cansada. Puxa suavemente para perto da canoa e com um pedaço de pau, ele bate na cabeça do peixe. Ainda dentro d'água, ele mata o pirarucu antes de colocar na canoa. Ele está morrendo. O pirarucu escorrega lentamente para dentro do barco. Tem mais de 50 quilos. Hoje, seu Eduardo ganhou o dia, o sustento dos seus 10 filhos. O que para todos nós é uma cena chocante, para seu Eduardo é uma alegria. Eu estava com mais de mês que não matava pirarucu, né? E as coisas estavam ficando difíceis pra gente, né? Pra mais como um pai de família como eu, né? Que tenho 10 filhos para criar, né? E mas graças a Deus hoje deu certo, né? Acertei na loteria, né? O Guaporé reserva surpresas até para os visitantes mais experientes. Daqui a pouco, uma fortaleza de pedra no meio da floresta. A figueira gigante que abriga gente dentro do tronco. E o homem que hipnotiza as capivaras. mil hectares de beleza. O Guaporé tem uma das maiores reservas biológicas da Amazônia. É o lado pantaneiro do vale. Perto da sede da reserva biológica está a fazenda Pau d'Óleo, de propriedade do governo do estado. A fazenda foi abandonada há mais de 10 anos. Todas as pessoas que viviam aqui foram embora. E os veículos que serviam à fazenda, alguns estão assim,
cobertos pelo mato. Búfalos abandonados. Eles foram trazidos para cá no início dos anos 50 da ilha de Marajó. Eram poucos. Eles seriam domesticados e distribuídos entre os fazendeiros. Mas os búfalos do Marajó não ficaram nas fazendas. Fugiram para os campos pantanosos. Isolados aos poucos, eles voltaram ao estado selvagem e se reproduziram no novo habitat. Hoje, mais de 2.000 búfalos selvagens vivem em liberdade nos pastos naturais da reserva. Eles estão protegidos por lei. É proibido matar ou capturar qualquer um desses bichos sem autorização do governo. Mas há denúncias de que caçadores clandestinos estão invadindo a fazenda para atirar nos búfalos. Hoje não tem mais búfalo manso aqui? Não tem, nenhum. Só búfalo selvagem? Só selvagem, disse. Descendo o rio, encontramos um outro animal muito comum nesta região, a capivara, o maior dos roedores. É só tentar chegar perto e ela foge. Seu João, o barqueiro que nos leva à cidade de Costa Marques, sabe como se aproximar. Ele assobia e elas aparecem, como se fossem hipnotizadas pelo som. O animal fica parado, estático. A nossa câmera chega bem perto. Se fosse uma arma, com certeza, a capivara estaria morta. Este método, muitas vezes, é usado pelos caçadores. Eles matam só para extrair o óleo da gordura do animal, muito valorizado pela medicina popular. Como é que o senhor faz assobiando assim e a capivara fica parada ali esperando? Porque ela não corre da gente, não. Estando subiando, a tendência dela é vir para onde a gente está. Dependendo da hora, assim, a gente chama, ela vem até aqui na beira do barco, não corre, não. Noite no Guaporé. Hora difícil para quem está no comando do barco. Em tempo de seca na Amazônia, qualquer embarcação pode encalhar ou bater em troncos de árvores caídos no rio. Verdadeiras armadilhas para os viajantes noturnos. Você já passou algum risco nessas viagens à noite? Às vezes eu já passei, mas não risco de alagar. Mas por esse tempo, a viagem à noite, é um pouco difícil para a gente devido ao baixo, né? Porque nessa época o rio está bem baixo e às vezes é perigoso correr algum risco. E só para vocês terem uma ideia de como é o nosso barco, toda essa parte aqui fica o combustível. São os reservatórios com mais de 500 litros de gasolina. Aqui no meio fica parte da nossa bagagem e do equipamento. Além dos 2 barqueiros, nossa equipe é formada por 4 profissionais. Jotair Assad é o editor do programa e diretor no Globo Repórter. Não tem moleza não, tem que sofrer junto com a equipe. Eduardo Ricken está gravando as imagens e Colares faz a parte técnica. Aqui na frente fica o meu camarote, sempre ao relento. E o grande privilégio é poder dormir num barco no meio da Amazônia, vendo um céu cheio de estrelas. Amanhece e logo estamos em Pedras Negras, um dos poucos povoados ao longo do rio. Aqui encontramos seu José Torres Dourado, um boliviano. A fronteira é livre para brasileiros e bolivianos. É só atravessar o Guaporé para visitar os amigos do outro país. A conversa é sobre futebol e dinheiro. O dinheiro é o seguinte, o boliviano tem uns cantos para entrar aqui, né? Agora o real lá entra. É onde você meteu o real, ele... Chegamos finalmente a Costa Marques, a maior cidade do Vale do Guaporé, depois de 36 horas de viagem neste barquinho. Bem perto daqui, o Marechal Rondon encontrou uma fortaleza perdida dentro da selva, o Forte Príncipe da Beira.
muralhas de 10 metros de altura, uma estranha figura geométrica de quase 1 quilômetro de circunferência. Rondon chegou aqui no início do século. O forte foi construído pelos portugueses em 1783. Os canhões guarneciam o lado brasileiro. É um ponto estratégico na fronteira entre Brasil e Bolívia. Como foi possível construir uma obra como esta? A pergunta conduziu o trabalho da pesquisadora Beth Brito. Você nasceu nessa região, né? E você até se emociona quando vem aqui. Por quê? É uma coisa mágica. Muito mágica. O que lhe recorda, o que você guarda assim de tão especial para até chorar quando vê o forte? A luta e o amor de tanta gente para marcar um terreno, marcar um território em nome de uma pátria. Foi ceifada muitas vidas, né? Muitos escravos, muita gente sofreu. Foi construído com mão de obra escrava. Isso. E hoje, qual é o significado do Forte Príncipe da Beira? Eu diria que é um marco na história da Amazônia. O Vale do Guaporé é a parte mais preservada do estado de Rondônia. Apesar dos desmatamentos, ele ainda guarda uma grande área verde. Seu Raul Félix chegou no Vale do Guaporé junto com os primeiros colonizadores. Comprou um lote, desmatou e criou pasto para o gado. Mas deixou em pé uma verdadeira relíquia amazônica. Parece um muro de pedras, mas na realidade não é um muro. É apenas uma das raízes da maior figueira do Vale do Guaporé. Ela é tão grande que seu Raul, o proprietário aqui desta área, fez um quarto ali na raiz da figueira com uma janela. Quantas pessoas são necessárias para abraçar essa árvore aqui? Olha, nós ficamos em 32, não conseguimos abraçar. Vai a base de umas 40 pessoas. De mão dada, assim, né? Uhum. E aí tem um quartinho, né? Parece um aposento mesmo. É um quarto. Dá para uma pessoa, pelo menos, se abrigar aí durante dias. Acho, tranquilo. Tem mais outro lugar ali. Tem outro quarto ali? Tem outro. É uma árvore que está se transformando numa casa. É isso mesmo. Uma história de amor entre um homem e a maior floresta do mundo. Daqui a pouco, no quintal de casa, um viveiro para preservar plantas ameaçadas de extinção. No horizonte do Guaporé, um espetáculo de cores deslumbrantes. Jodie Foster, Anthony Hopkins, numa surpreendente história de tensão e medo. O Silêncio dos Inocentes. Seu Bernardo cresceu às margens do Guaporé. No sítio onde vive, perto de Costa Marques, ele está cercado de plantas. Tem uma floresta particular em sua casa. Mudas de árvores quase em extinção. São milhares. A Amazônia é a grande paixão deste homem. Mas ela vai se recuperar. É por isso que ele resolveu replantar as espécies que estão desaparecendo. Essa é o mogno, o mogno da Amazônia, né? É uma das espécies que está em extinção. Infelizmente, quando o governo veio proibir a comercialização dele, já estava quase extinto. E hoje nem semente ninguém encontra mais, só em alguma reserva, né, onde é proibido se entrar. Ele conhece cada tipo de árvore, cada matinho que cresce nesta região. Eu me considero a Amazônia. Eu sou como uma árvore da Amazônia, sabe? Eu não tenho diferença de uma árvore. Você pode me chamar de um pé de capim da Amazônia. Eu sou a Amazônia pura, sabe? Tudo que tem nela
Para mim, essa é que é o Deus que eu conheço. Mas nada mexe mais com o orgulho do seu Bernardo do que o rio Guaporé, que ele define como um tesouro da natureza. O rio Guaporé é uma obra-prima. Ele está despoluído, ele tem animais, tanto silvestre como aquático, ele tem espécies. Nós temos aí uma planta que nasce em 2 rios só no mundo, que se chama camu-camu. Ele tem várias vezes mais vitamina C do que a acerola, né? No sítio tem açaí, cupuaçu, cacau nativo, guaraná e muitas das mais variadas espécies da região. Aqui é preciso plantar e não desmatar, diz seu Bernardo. Se você fizer o trabalho bem feito, plantando essas espécies para viver dela, o meio ambiente vem de graça, né? Só uma coisa consegue parar o seu Bernardo quando ele fala em defesa da Amazônia. O canto da Inhuma. Olha, Inhuma, tu tá ouvindo? Depois de ouvir a Inhuma cantar, ele destaca o seu grande amor pela floresta. Se eu tivesse de perder alguma coisa hoje, se eu fosse para estragar a Amazônia, eu preferia morrer. Nós pedimos a seu Bernardo que nos apontasse quais as maiores belezas da Amazônia. Poucos brasileiros conhecem tão bem os segredos da floresta que fascinam o mundo. O cinegrafista Eduardo Ricken, depois de muita espera, conseguiu registrar as cores inesquecíveis da Amazônia. O azul escuro no céu anunciando a chuva. O cinza quando começa a tempestade. A cor púrpura do entardecer. E prata, da névoa do amanhecer. E entre todas, o verde da mata. Seu Bernardo diz que a vida dele só vale a pena quando flutua no meio desse arco-íris. Qualquer outro lugar como outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé. Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, onde haja só meu corpo nu, no sol seu corpo nu.